tem situações de difícil respeito. Como é que eu posso respeitar a humanidade de um golpista? Não é fácil. Por que não é fácil de respeitar a humanidade de um golpista? Porque ele se antecipou à abstração que eu estou fazendo em relação à humanidade dele. Eu faço abstração da humanidade de Temer e o fuzilo. E com isso eu receberei o aplauso de pelo menos 70% da população. Satisfazendo, portanto, neste momento histórico, né, e dando alegria nesse momento histórico a muita gente. Então eu faria essa opção. Estou praticando uma abstração da humanidade dele para a alegria da gente. É difícil o tema da abstração, é muito difícil. Então é disso que eu vou tratar. Repensar abstrações. Eu vou ler um trecho e depois eu paro de ler e vou só armar algum custo de abstrações praticadas. Então, a problemática que me leva a dizer aqui algumas coisas é a de um jogo de microatenções. Eu já sinto nessa fala esse jogo, a presença desse jogo de microatenções. E já é essa problemática de microatenções, tenho certeza, já é do conhecimento sensitivo e intelectual de vocês que participaram desses seminários. E a prova disso é um impressionante e vasto campo de temas e criação de situações inovadoras que aparecem na programação deste dicionário Conexões, desse seminário Conexões 2017. É fácil de notar, mesmo na programação escrita, o quanto isso, não é, está prometido e, conforme testemunho de pessoas, ocorreu e está ocorrendo. Vocês buscam situações propícias a novos tipos de encontros. Novos porque capazes de problematizar e potencializar maneiras de estarmos juntos e de pensarmos ao sabor das mais díspares cintilações de singularidades interessantes. Com isso, vocês estão forçando a própria universidade a se abrir não apenas a um fora a ser estudado, criticado e socorrido. A medicina prova que a gente socorre gente de fora. Verbos estes que cadenciam nossas obrigações cotidianas. Então, uma universidade é obrigada a isso. Algo mais do que isso parece poder agitar-se a partir do que se vislumbra nessa programação de seminário. Tem algo mais do que aquilo. O que se vislumbra, parece-me, é uma universidade minúscula, sensível à abertura de suas próprias dependências estruturais a um pipocar de micro-inovações. É possível que essas inovações venham a levar nosso ambiente universitário a perceber diferentemente a si mesmo, a saborear-se com autocríticas e a avaliar a qualidade de suas potências mutagênicas em relação a um macrofora atualmente embrulhado pelos interesses das forças assaltantes dos poderes da ameaçada República Federativa do Brasil.
É esse nosso fora que nos obriga a dar a olhar melhor a nós mesmos. Mas qual é esse... Isso eu digo claramente porque, como membro de sindicato, membro, não da direção, mas sindicalizado, eu vi que há divergências internas e pessoas que enxergam esse macrofora como algo aceitável. Infelizmente, ocorrendo mais no setor da medicina. Infelizmente. Bom, a certa distância, então, mas qual é explicitamente o aspecto da problemática, o aspecto que, para mim, já é do conhecimento intelectual e sensitivo de vocês, partícipes desse seminário. Qual é o aspecto? A certa distância, o nome desse aspecto, o aspecto desse aspecto, pode ser procurado através das seguintes considerações. Por não termos podido evitar certo conjunto de acontecimentos, somos herdeiros de fatalidades. O exemplo mais fácil é este. É fatal herdarmos dos nossos antepassados a cor da nossa pele. É fatal. Nós vivemos tomados por fatalidades. Tá? Um exemplo mais complicado é outro. A gente pode encontrá-lo na música, em que Chico Buarque critica um Deus gozador que nos fez nascer brasileiros. É uma fatalidade para nós. Mas qual é hoje o sentido desse acontecimento? É que, em vez de explicitamente herdarmos de Portugal a língua, algo do fado, algo do fado, tem algumas coisas muito gostosas no fado, certos sabores e outras mil e tantas amenidades, herdamos o quê? Carta Capital já sabe. Herdamos a hedionda escravatura. Herdamos. Alguns ingênuos ou metidos a espertos ainda pensam que aqueles séculos de escravatura já sumiram no tempo. Eles já teriam sumido desde 13 de maio de 1888, quando Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a legalidade da escravidão no Brasil. Acolho essa lei como conquista importante, sim, mas a fatal herança da escravatura não se dissolve com ela. Como salientava Joaquim Nabuco, herdamos algo mais duradouro, herdamos a mente escravocrata. A sensibilidade escravocrata. Aí está uma das mais horripilantes fatalidades que herdamos. Quando Deleuze nos convida a combater prioritariamente o nazista sempre disposto a emergir das nossas próprias entranhas, fico pensando que nosso nazista pré-Hitler está na presunçosamente escravocrata que herdamos fatalmente de uma história não ainda eticamente transformada em vastas multiplicidades de bons afetos. Continuamos flagrando gestos hediondos, sórdidos,
repulsivos, nojentos, principalmente quando os abrutalhados se sentem bem representados pelos promotores do colapso de conquistas democráticas. Feitas essas considerações, já podemos retomar a pergunta relativa a uma das problemáticas aí embutidas, a problemática de mentes escravocratas propensas a apoiar e praticar atrocidades ou, no mínimo, a gerar sofrimentos, tristezas, amortecimentos da vontade alheia de viver. Que operações ganham proeminência nas mentes capazes de aderir à barbárie de certas práticas? Que operações? Não domino a ciência ou as ciências dessas operações. Quero apenas apontar uma delas e rodeá-la com algumas outras anotações. A operação que me preocupa e que atua nas mentes as mais variadas, tanto nos delicados pensamentos de Marguerite Porete, quanto na brutalidade mental dos que a condenaram ao fogo no século XIII e XIV. Ela vive 13 e 14. É uma das primeiras, quando era ao fogo. Essa operação é uma das primeiras e constantes operações do espírito filosófico, do espírito científico, do espírito artístico, mas também do espírito dos que odeiam ou amam isto ou aquilo, dos que avaliam criteriosamente o valor deste ou daquele metal, e também dos que quase se perdem em vagas contemplações de paisagens. É uma operação absolutamente inerente a gente, aos bichos, às árvores. A operação a que me refiro é a da abstração. Uma coisa muito simples. Na primeira aula de filosofia, você forma uma ideia, isso numa linha aristotélico-tomista, por exemplo. Você forma uma ideia abstraindo-se de muitos detalhes do objeto. Mesmo quando você está diante do objeto e diz que ele é branco, você está fazendo abstração do resto. Você joga de lado. Fica com... Então, a abstração ela é uma dupla. Você deixa de lado uma coisa e fica com a outra. Você olha, é negra aquela pele, vou bater nela. Ou amá-la extremamente. Mas está fazendo abstração do resto. É melhor amá-la, certamente. Então, é essa a operação. Ao fisgarmos uma coisa, deixando outra de lado, estamos praticando abstrações. Uso tal ou qual anzol, que é a minha profissão, para pescar tal ou qual peixe, ficando outros de fora da minha pescaria. Não dá para pegar tudo. Perfeito. Ainda bem, porque senão os brutos já teriam nos exterminado. Como é fácil notar, a inevitável operação de abstrações com que vivemos não se deixa simplesmente ao léu, às ocasionalidades, pois as ocasiões acabam impondo a cada vivente um ágil leque de pontos de vista a serem selecionados. Pois é sempre possível que nos custe caro vagarmos por uma vereda e não outra. Pode ficar muito caro. Imaginemos um rato que, descuidado, escolha a vereda que o levará ao alcance do bote da calma serpente. Eu já vi o documentário da BBC, um ratinho e a serpente quietinha.
é possível polemizar isso dizendo, por exemplo, o seguinte: as abstrações, as seleções abstrativas que a gente faz ao longo de um percurso dependem daquilo que previamente se quer. Então, previamente eu quero tal coisa, então faço seleção. Então a abstração não é tão poderosa. Poderoso seria esse quero isto. Tá bom. Isso é uma tentativa de reduzir o império das abstrações. Então você cai no império do quero. Então vamos lá. Nesse sentido, o rato polêmico diria o seguinte, o ratinho lá: quero suicidar. Portanto, pegarei o caminho que, mesmo ao léu, acabará me levando à serpente. Ele quer a morte. Tudo bem. O que esse rato está esquecendo é que seu prévio querer suicidar já é uma abstração. Esse rato não está fazendo a pergunta nietzschiana que ele devia fazer, se ele fizer. Quem em mim está querendo o meu suicídio? Quem em mim está querendo esse suicídio? Você nunca está sozinho. Tem um filho da puta sempre querendo te tomar. Perdão às putas, perdão. Tem um filho temeroso que sempre está querendo te pegar. É essa pergunta que a mente escravocrata deveria fazer a si própria, ganhando assim a possibilidade de confrontar-se com o inquilino nazista que a habita. Quem em mim vive querendo piorar as coisas? No meu caso, quem em mim me leva sempre a perturbar o ambiente? No meu caso, não sei, eu confesso que não sei. Essas considerações são uma espécie de introdução à necessidade de pensarmos as operações de abstração num quadro de mais concreta dramaticidade. Conforme a abstração que se faça, mudam-se as consequências práticas e teóricas em todos os campos. Ela é uma operação constante, inicial, permanente. Então, todos os campos? Pronto. Agora, então, não é isso. Eu paro com isso, eu paro com o discurso preparado e vamos a detectar uma abstração que corresponde, eu acho, a nossas a preocupações atuais e permanentes e já de velha data. Quem é ainda marxista aqui ou estudioso de Marx? Eu gostaria, não só porque aí o diálogo seria direto também. Poxa vida, coitado do Marx. Filosofia inultrapassável de nossa época. Bom, então vou resumir, porque deve ter algo. Não tem nenhum sociólogo que estudou Marx, né? Ótimo. Então, vamos fazer um esboço aqui. Peraí. Acho que eu vou terminar mais rapidamente do que vocês imaginam. Então, como detectar uma boa e perigosa abstração em Marx? A abstração se faz no próprio momento em que você está construindo sua tese. Se eu pegar o texto do meu querido amigo, eu vou encontrar 1001 abstrações. Por exemplo, eu poderia dizer a ele:
como fica esse jogo entre o pensar e o imaginar, não deixando que nesse par se intrometa o sentir. É uma pergunta de talvez o sentir esteja abstraído, deixado de lado no seu texto. Sentir. Porque no seu texto vigoram muitas analogias, deixando de lado uma crítica da própria analogia. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que sempre você tem o que perguntar ao outro que o outro teria deixado de lado, teria abstraído. Mas no trabalho dele, porque senão fica fácil. Nós vivemos em estado de abstrações. De qualquer lado da sua rosa dos ventos, você está abstraindo coisas. Você não está toda hora, não é toda hora contemporâneo de todas as suas implicações. O cérebro não acompanha todas as suas implicações. Não dá tempo. Não há tempo para isso. Só de um certo tipo de Deus, teoricamente pensado, flagraria imediatamente tudo, todo o universo que ele criou. Então, o seu pecado escondido, e Deus está de olho, ele perde tempo com todos. Então, é simultânea, é uma apreensão simultânea de tudo. Aqui agora, vamos lá no Marx. Uma das criações importantes de Marx, uma explicitação do processo produtivo. Processo produtivo. O que você tem num processo produtivo? Já que o homem não pode produzir sozinho sua existência, essa é a grande tese dele, não posso produzir sozinho minha existência. Eu tenho que estar sempre junto com outros, de um jeito ou de outro. Então, eu tenho o objeto de trabalho. O objeto de trabalho, eu ia pôr um exemplo aqui, não dá porque eu não estou fazendo o vidro. Digamos que eu esteja fazendo esse discurso, é um objeto de trabalho. Eu tenho o objeto sobre o qual eu trabalho, tenho a matéria-prima. Eu vou fazer chapéu, tenho isso, vou fazer isso, tenho aquilo. Eu tenho o objeto de trabalho, o processo de trabalho, então, tem o objeto de trabalho, tem os meios de transformação da matéria-prima, que estão, ora, abaixo do trabalhador, quando é um trabalhador antigo, como um ferreiro que trabalha o ferro, e vai dando formas ao ferro, ou o meio está sobre o trabalhador, como quando ele apenas aperta um botão e o torno, por controle numérico, produz a peça. Perfeito. Mas a equação é simples. O objeto de trabalho, o meio e o trabalhador, os meios, máquinas, etc., ferramentas, e o trabalhador, e depois o que você tem na cadeia de produção. Montagem, tudo faz parte do meio, e a montagem já faz parte da própria produção. Você tem o produto pronto, que vai virar mercadoria. Deixa o problema da mercadoria de lado agora. Alô? Vocês estão ouvindo? Fácil, não? Quais são as duas grandes abstrações que Marx comete? Marx e Engels cometem e que é difícil pedir a um marxista. Por isso que eu perguntei. É difícil pedir a um marxista, você reconhece que é uma abstração perigosa? Não vejo. Até me disseram uma vez um negócio que eu conto depois. Ele está abstraindo o quê?
Vocês sentem o que ele está abstraindo alguma coisa? Você tem a matéria-prima, a relação do trabalhador com a máquina. Não estou falando do proprietário. Não, deixa a relação de trabalho, depois tem esse problema. Mas, por enquanto, é só o processo de produção, estrito senso. O objeto de trabalho, a máquina e o trabalhador, e o produto. Esses três componentes fundamentais da produção. O que é que está sendo abstraído no sentido de estar sendo deixado de lado? Não. Isso já está implícito no objeto. Você quer o ferro, ele tem todo o processo de obtenção do ferro, aí ele não está esquecido, digamos. Estão esquecidos os pressupostos universais da existência. O operário está respirando. Ele está respirando. Então, de onde vem o oxigênio? Não vem de uma bombinha. Um dia virá de uma bombinha. Porque a coisa é tão terrível que um dia terá uma bombinha. Mas, assim mesmo, a bombinha está chupando um pressuposto universal, que é o ar, o oxigênio. É por isso que está difícil o pessoal que dá o golpe aqui querer ir logo para um outro planeta, só deles. Está difícil porque eles não encontram oxigênio tão fácil quanto na Terra. É só por isso que ainda não foram. A burguesia, a seleção a ser feita ainda, a abstração de muito burguês idiota que está torcendo errado, em vez de ficar com o operário e sempre sugando o operário tranquilamente, sem dar golpe, paga os seus impostos direitinho, papai. Não, quer logo fazer parte do 1%. Não cabe, eles não deixam. Então, aí, você tem um pressuposto universal da existência, que é o ar, que é a água, que é a terra, que é a luz. Os gregos sabiam disso, né? São os elementos iniciais da filosofia também. Você explica tudo a partir da água, não da terra, não da caótica. Perfeito, melhor a caótica. O apeiron. Pressupostos universais da existência. Você não repõe ao longo do processo produtivo. Olha lá. Está esquecendo? Um dia você vai se lembrar, por isso que eu estou brincando. Um dia, Marques, você vai se lembrar que você se esqueceu disso e que isso é grave. Grave por quê? Por causa da outra abstração que você tem no final do processo produtivo. Qual é a outra abstração que ele comete? Vocês têm que saber isso. Foi dito aqui. Tem um negócio qualquer que não está lá. O objeto a ser trabalhado, o trabalhador com a máquina, e aqui o produto, prontinho. O que é que está sendo esquecido? O dejeto, o lixo universal. Justamente o lixão que está disputando a primazia com os pressupostos universais da existência. A nossa existência gritou, chega de lixo. E eles estavam esquecidos. Então, toda a luta contra a poluição, contra isso, contra aquilo, as destruições todas, fazem parte de um socorro. Estamos socorrendo as abstrações cometidas. A produtividade capitalista, melhor dizendo, a produtividade da atual estratégia de produção comum a democracias e a ditaduras
a ditadura chinesa e as democracias, de vários níveis de democracia, praticam o crime dessas duas abstrações. De onde você tira a matéria-prima, o que você faz com a matéria-prima e o lixão que sobra. Disputando em nós, viventes, nas florestas, disputando o nosso tempo de existência. Isso não pode esquecer. São abstrações poderosas. No plano das relações de produção, foram também esquecidas. Foram também esquecidas o quê? As camadas de mando e as camadas de trabalhadores. Foram esquecidos, foram postos de lado todas as análises de mandonismos no social. Os agrupamentos de comando não estruturados burocraticamente, mas que atravessam, que fazem diagonais no sistema, senão você não explicaria a união que existe entre promotores canalhas que não provam a culpabilidade de fulano ou ciclano, e sim apenas deste ou daquele escolhido. São transversais no sistema. São abstrações das sequências legais a serem seguidas de um processo. Então nós vivemos fatalmente em regime de abstrações. E é isso, só isso, que eu quero pedir a atenção de vocês em todos os detalhes de suas vidas. O que, ao escolher tal coisa, eu estou deixando de lado? O que estou deixando de lado? O campo dos meus afetos. Por que eu estou me especializando só nesse afeto e não naquele outro? Por isso que eu disse que é microanalítico, de atenções, o que eu quero passar para vocês. Bom, eu teria outras abstrações a serem consideradas, mas fico com estas. Obrigado. Obrigado, Orlandi. Só perdão que eu acho que eu esqueci. Não é minha, por isso que eu... Olha aqui, eu ia abstraindo-me daquilo que eu havia programado. É o seguinte, existe um colega nosso, que foi nosso aluno, e que presta um serviço excepcional toda semana, praticamente, à universidade, em sua relação interna e externa, que é o Luiz Marx, da Sociologia do IFCH. Tem alguém do IFCH? Do IFCH? Não tem ninguém mais? Né? O Ivo não é do IFCH, você não é do IFCH. Quem mais não é do IFCH? Ah! Poxa, vocês não penetraram no IFCH? Ah, não. Claro. Então, o Luiz escreveu um livro de mais de 500 páginas sobre a catástrofe climática, capitalismo e ambiental, e colapso ambiental. Um calhamaço desse tamanho. Eu só tirei um trecho de dos artigos que ele semanalmente publica. Por quê? É um pedido que ele faz. Ele pergunta a catástrofe climática e a descrença na ciência.
olha só, parece um retorno ao século XVII, digamos, pedindo, atenção, ciência. É porque agora é um problema de vida. Os cientistas estão fazendo um esforço danado para avisar, olha, gente, ou reage, ou continua vivendo, cheirando, comendo essa porcaria de lixão que Marcos esqueceu de assinalar. Então ele diz assim, eu só vou ler rapidinho. Seria fácil acrescentar muitos outros dados convergentes no Brasil e no mundo a demonstrar que o Acordo de Paris para a redução dos tóxicos e as políticas atuais e previstas de redução das emissões de gás de efeitos de estufa estão conduzindo o planeta a um aquecimento médio global superior a 2 graus centígrados acima do período pré-industrial, limite considerado muito perigoso e que será provavelmente ultrapassado já na primeira metade deste século. A gente vive abstraído disso. Nós vivemos, eu vivo. Eu nunca dou conta toda semana de ver o desastre crescendo. Mas a essa altura surge inevitável a pergunta, diz ele. Por que, malgrado a avalanche de dados, observações, projeções e advertências de parte da comunidade científica nos últimos decênios, por que então continuamos a nos enganar? Continuamos, eu diria, fazendo abstração. A gente vive fazendo abstração. Não é auto-engano. É poder da abstração. Você se segura no último fio que te separa do gás carbônico. Você esquece de lutar contra os que continuam fazendo isso. É porque é uma luta muito grande. Mas é dessa que se tem também de participar. Porque quando atravessamos uma ponte ou quando tomamos um avião, confiamos no saber da ciência sobre as leis fundamentais da física, mas secretamente duvidamos dele ou, em todo caso, agimos como se dele duvidássemos, quando esse saber mede e projeta, com probabilidades além da dúvida razoável, a catástrofe ambiental. Por que a gente não atinge de que isso é nossa luta? São os pressupostos universais de nossa existência que estão sendo atacados. Eu não estou fazendo convite para esquecer os temerosos e ficar lutando só contra o gás carbônico, não é isso. É tudo, é lutar aqui e não sei onde. Porque, malgrado as evidências em contrário, só temos ouvidos para o bem-estar de que estamos na trilha de um acontecimento médio, superficial, não superior a 2 graus, em relação ao período. A gente fica no... Não, está bom ainda. Ainda está bom. Essa questão não admite resposta simples, diz ele. Elas pertencem, obviamente, ao âmbito da política e da capacidade das corporações de controlá-la em detrimento dos interesses vitais da sociedade. Então, há corporações, temos nome de certos inimigos da nossa existência. São certas corporações. Mas seria imprudente não procurar respostas também no âmbito da ideologia e da denegação psicológica. Olha só, onde é que o Luiz vai indo? Está em nós também o idiota, que não percebe que não está respirando direito mais. Ele está dizendo, vocês estão sendo idiotas. Denegação além psicológica. Uma dessas respostas pode se encontrar no fato de que é extremamente difícil
E tanto mais difícil, paradoxalmente, para os que têm ou poderiam ter acesso à informação abalizada. Ele está falando de nós, universitários. Difícil o quê? Admitir a evidência de que toda civilização que reduz a natureza a um insumo, toda civilização incapaz de se entender e se sentir como parte da natureza, incapaz de respeitá-la e admirá-la como a um valor intrínseco, toda civilização desse tipo está fadada à insustentabilidade. Tal é o caso do capitalismo e das sociedades igualmente expansivas que passaram no século XX pela experiência do socialismo real. Você tem uma estratégia de produção que estraga o campo todo, capitalista e ex-socialistas. Quaisquer que sejam as respostas a serem avançadas a essa questão, uma certeza persiste. 2 pontos. Um plano de ação consequente sobre como agir em relação às mudanças climáticas deve partir de 2 premissas. 1. Levar de fato a sério o saber científico acerca da nossa trajetória de catástrofe ambiental. Primeiro. Segundo, abandonar a ilusão de que as elites do poder político e financeiro renunciarão a seus interesses econômicos imediatos em prol do interesse geral. Não dá. Se a gente não for, e eu não sei como, num grito generalizado ou gritos permanentes, poder, gente que tenha poder, gente que esteja nos elos de apropriação das coisas, no fundo, gente que espera um grupinho fugir para outro planeta. Então, pois essa ilusão age como um poderoso narcótico, é a palavra para a abstração, narcótico. Ela diminui o nível de adrenalina imprescindível em situações de ameaça existencial iminente, tal como a que agora nos confronta. Parece um negócio de profeta bíblico, mas o Luiz é um sujeito sério, super pesquisador, que adorou fazer livros sobre arte, que tem um Miguel Ângelo, a tradução de umas coisas do Miguel Ângelo maravilhosas. Bom, enfim, obrigado.